Você tem aí resistido tanto tempo. Eu resisti. Olha, eu não sabia que meu pai tinha me consagrado a Deus quando eu nasci. Ele nunca me contou. Ele era um agnóstico. Ele não cria em nada, mas ele tinha uma dúvida, como todo bom agnóstico. Ele não tinha coragem de dizer: eu sei que Deus existe. Mas ele também não tinha coragem. Ele era inteligente demais para dizer: Deus não existe. Tem que ter uma certa presunção meio burra para dizer: Deus não existe. O agnosticismo, ou agnosticidade, é a posição mais inteligente para quem não teve uma revelação de Deus no coração. Porque a única inteligência nesse caso, já que Deus é não demonstrável, ele é não demonstrável para provar que ele existe e é não demonstrável para provar que ele não existe. Portanto, dizer eu sou ateu, desculpem, é burrice, é comodidade, é falacioso do ponto de vista científico e filosófico. Mas meu pai era agnóstico. Então ele me pegou no dia que eu nasci, eu já contei essa história aqui mesmo várias vezes, e me consagrou, sozinho no quarto. O agnóstico me levantou e falou: não sei se existe Deus, mas se há Deus, eu entrego este meu filho ao Deus que porventura exista. Porque se há Deus, eu quero que esse meu filho seja um homem de Deus. Embora eu não saiba se há Deus e nem quem é Deus, eu ofereço meu filho. Não quero que ele sirva a Deus como um homem celibatário, porque eu não quero que ele perca o privilégio de ser pai de muitos filhos e de amar uma mulher com todo amor e de se alegrar com a alegria que eu tenho na paternidade do meu primeiro filho, que é a minha maior alegria até o dia de hoje. Eu quero que ele prove essas alegrias, que ele tenha um coração de pai. E ele nunca me contou essa história até eu ser ordenado pastor com 20 anos de idade na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando a gente já ia voltando para casa depois daquela ordenação linda, solene, com vários pastores que eram importantíssimos para a minha vida pessoal, que estiveram lá para a minha ordenação. Foi um episódio, muita gente aos prantos, dizendo que nunca tinham assistido um momento mais solenemente quebrantado do que o momento da minha ordenação. A igreja toda feita de filhos na fé que eu tinha trazido naqueles 2 primeiros anos de conversão a Cristo, chorando aos prantos de verem aquele maluco doido dos cogumelos, do ayahuasca, dos ácidos, das brigas, da mulherada, agora quebrantado, santo, de joelhos aos prantos, querendo servir a Deus para o resto da sua vida, e os pastores aos prantos, e a igreja aos prantos, e meu pai pálido de emoção, derramando lágrimas grossas. Quando nós estávamos no carro, ele me contou. Falou: filho, eu tenho uma história do dia em que você nasceu. Ele me contou essa história. Eu falei: mas por que você não me disse antes? Ele falou: antes porque eu não criei nada. E eu não queria te influenciar com uma coisa que nem eu mesmo sabia se era verdade. Depois que eu me converti, aí eu não quis contar, para não tirar a relação pessoal de Deus com você. Mesmo Deus que falou comigo sozinho, lendo um texto da Bíblia, haveria de falar com você. Eu aprendi a soberania, a liberdade de Deus na relação dele comigo. E eu cria que, como ele era Deus, ele um dia iria falar contigo e eu não ia dizer nada. Nem te pressionar, nem botar uma chantagem, nem um ponto de angústia mais na tua vida. Eu já sabia que você era angustiado, porque você fugia de Deus.
E eu, de fato, voltando aqui, fechando um parênteses, fugia de Deus desde que eu preguei a primeira vez aos 13 anos. Quando o reverendo Antônio Elias pediu para eu fazer uma oração, e eu entrei num transe, não conseguia mais nem me ouvir, nem parar. Quando eu parei de orar, estava todo mundo aos prantos à minha volta e eu banhado de lágrimas, sem nem saber o que eu tinha dito. Minha mãe disse que eu falei em português, mas parecia que eu estava orando em outras línguas. Tamanho era o fluxo incontrolável da minha fala, glorificando a Deus de modo totalmente diferente e novo. E o reverendo Antônio Elias disse: eu quero que você pregue ou dê seu testemunho da conversão do seu pai no domingo à noite. E eu fui lá e preguei uma mensagem em João 11, associando tudo à conversão do meu pai, mas com muita graça, unção, fluência, eloquência, vivacidade, construção lógica. Foi chocante para todo mundo. Eu mesmo não sabia o que estava saindo de dentro de mim. Mas as pessoas olhavam e viam aquele garoto que era bom de bola pra caramba, que todo mundo dizia que era um craque, que ia ser profissional, tinha uma lábia extraordinária com a meninada, com as meninas, e não tinha medo de sair no tapa, nem coisa alguma. De repente está aquele cara falando as grandezas de Deus sem conseguir parar. E aí fiquei com a agenda cheia, 6 meses pregando, todos os sábados, domingos e quartas-feiras. Quando eu me vi, de repente, eu creio que foi em Macaé, ou Cabo Frio, numa igreja metodista, na frente, na praça, depois de ter pregado, e aquele monte de gente me adulando como se eu fosse um fenômeno novo do cristianismo. Eu falei, meu Deus, onde é que eu me meti? Eu só estava alegre porque o meu pai era um bruto, sem razão espiritual. Era só um bom homem, sensível. Mas para Deus ele era um tosco. E se converteu e se tornou a coisa mais angelical do mundo. Eu só estava feliz com isso, mas eu não quero. Eu não quero isso. E saí dali fugido. E comecei praticamente a fazer caca na praça, a fazer cocô em público, para ninguém vir mais me perseguir para pregar. Aí eu comecei logo, eu já fumava maconha antes, continuei, só que agora eu não estava mais nem aí. Eu era capaz de ir até a porta da igreja num domingo de manhã, numa escola dominical, com baseadinho aceso. Naquele tempo isso era um escândalo. Qualquer coisa, eu chegava lá muito doidão, ou com cheiro de cachaça, com 13 anos. E meu pai esperou, e minha mãe nunca falaram nada, só oraram, 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 oraram. E eu, cada vez mais louco, lutando como Paulo. Eu conheço esse sentimento de resfolegância, de resistência, de lutar contra, de odiar aquela mensagem, de dizer, Deus me livre disso, eu não quero essa vida para mim. Eu lutei com todas as minhas forças e fiz tudo o que eu podia para que o antagonismo ao evangelho crescesse tanto no meu coração que eu nunca conseguisse me converter, que fosse uma coisa praticamente impossível para mim me converter. Tadinho. Até que no desejo de morrer, querendo encontrar uma arma para me matar, a luz brilhou na minha cara. Brilhou e transbordou a graça e arrebentou a represa. E eu não pude resistir. E ele me seduziu e eu seduzido fiquei. E o amor dele se tornou exclusivo para mim. Eu não precisava crer que era por toda a humanidade. Eu sabia que se não houvesse mais ninguém, ele morreria por mim, como eu sei até o dia de hoje, que o meu vínculo com ele estabelece uma relação exclusiva
não coletiva. Não tem a ver com a humanidade, tem a ver dele comigo. Caio Fábio de Araújo Filho, ele veio e me amou, e fiel é a palavra que está plantada em mim e que garante que ele veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Caio, sou o principal. Porque eu não tenho apenas fé em Jesus, ele me deu também a fé de Jesus, para resistir firme na minha geração e em todas as gerações. E é o milagre que eu peço que ele realize hoje, no coração de muitos que estão me ouvindo e na vida de milhares que ainda me ouvirão.